Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para ensinar o passo a passo dessa regatinha super linda, super fácil e muito rápida de fazer. Para tecer esse trabalho, eu utilizei a agulha de tricô número 6 e 2 novelos de 200 gramas do fio Barroco Multicolor. E mais pra frente do vídeo eu vou dar mais informações desse fio pra vocês, então segurem aí. Se tu gostou da blusinha que tá aparecendo aqui do lado, que é essa mesmo que eu tô vestindo, já dá um joinha aqui no vídeo. E se é a tua primeira vez por aqui, já te inscreve no canal e aperta ali no botão de sininho que tem do lado do botão de inscrição pra não perder a atualização de nenhum dos próximos vídeos. Combinado? E também não esquece de compartilhar com os amigos e com as amigas que adoram uma novidade no tricô. E durante o vídeo eu também vou falar sobre a quantidade de pontos e medidas para fazer em outros tamanhos. Então é só prestar bastante atenção que tá tudo aí no vídeo, tá bom? E agora, para aprender a fazer esse passo a passo, é só continuar assistindo. Antes de começar a videoaula, eu quero falar com vocês sobre os tamanhos. Então prestem bastante atenção nessa parte, porque isso vai definir a quantidade de pontos que vocês vão ter que colocar na agulha para fazer a peça de vocês, tá ok? Esse tamanho que eu vou tecer no vídeo é o tamanho P. Então, para o tamanho P, eu coloquei 64 pontos de cada lado da peça. Se vocês forem fazer de um outro tamanho, utilizando o fio Barroco e a agulha 6, eu vou deixar aqui na tela a quantidade de pontos que vocês vão ter que utilizar. Para o tamanho PP, vocês vão utilizar 60 pontos. Para o tamanho P, que eu já falei, 64 pontos. Para o tamanho M, 68 pontos. Para o tamanho G, 72 pontos, e para o tamanho GG, 76 pontos. Essa quantidade de pontos é para fazer cada parte da peça, então, cada uma das partes vai essa quantidade de pontos. Nesse trabalho, eu utilizei 2 novelos de 200 gramas do fio Barroco Multicolor. A cor dele é 9900 e cada um desses novelos tem 226 metros. Se vocês encontrarem na cidade de vocês, vocês podem comprar apenas um novelo grande de 400 gramas, que vai ter o dobro de metros que esse aqui que eu utilizei. E desses 2 novelinhos de 200 gramas, para o tamanho que eu fiz, ainda sobrou um pouco de fio. Então, para fazer os tamanhos PP, P e M, dá para utilizar um novelo de 400 gramas ou 2 novelos de 200 gramas. E se vocês forem fazer os tamanhos G ou GG, vocês vão precisar comprar mais do que 400 gramas. Se vocês forem utilizar algum outro fio ou outro tamanho de agulha, eu aconselho vocês fazerem uma amostra de pontos para descobrir a quantidade certa para colocar na agulha para tecer com esse fio que vocês forem escolher. Caso vocês não saibam como fazer essa amostra de pontos para calcular a quantidade de pontos, eu vou deixar o link do vídeo aqui no cantinho da tela, então vocês deem uma conferida lá para saber como fazer esse cálculo. Então, se vocês optarem por utilizar outra agulha e ou outro fio, eu vou deixar aqui a quantidade de centímetros para vocês utilizarem para o cálculo, tá ok? Então, para o tamanho PP, vocês considerem 86 centímetros de busto. Para o tamanho P, vocês considerem 90 centímetros de busto. Para o tamanho M, 96 centímetros. Para o tamanho G, 102 centímetros. E para o tamanho GG, 108 centímetros. Então, com essas informações, vocês vão conseguir fazer essa peça tranquilamente, seja com o fio Barroco ou com algum outro fio que vocês quiserem utilizar, tá bom? Então, agora eu vou continuar com o vídeo e já vou mostrar o passo a passo. É só continuar assistindo. Eu vou começar o trabalho colocando 64 pontos na minha agulha de tricô número 6. Agora que eu já tô com 64 pontos na minha agulha, eu vou começar a trabalhar na primeira carreira. E essa primeira carreira vai ser feita toda em ponto meia. Do início ao final da carreira, todos os pontos deverão ser feitos em ponto meia. Eu já finalizei essa carreira toda em ponto meia e aqui eu defini que esse é o lado direito do nosso trabalho. Agora eu vou virar ele para o lado avesso e vou trabalhar todos os pontos em ponto tricô, com exceção do primeiro ponto. O primeiro pontinho de todas as carreiras, independente se for lado direito ou avesso, eu sempre vou tecer em meia. E agora o restante desses pontos eu vou fazer todos em ponto tricô. Eu já finalizei essa carreira do lado avesso, feita toda em ponto tricô. Agora eu vou virar o trabalho para o lado direito novamente
e vou continuar tecendo por mais 6 carreiras essa sequência de carreiras. Do lado direito eu vou fazer o ponto meia e do lado avesso eu vou trabalhar em ponto tricô. E aqui a gente está formando o ponto malha, que é o ponto que nós vamos trabalhar durante o trabalho inteiro. Então eu vou continuar tecendo aqui, vou fazer mais 6 carreiras do ponto malha, e quando eu tiver atingido 8 carreiras, já contando com essas 2 primeiras carreiras que eu fiz aqui com vocês, eu retorno para mostrar a continuidade do trabalho. Eu já finalizei as 8 carreiras feitas em ponto malha, então foram 4 carreiras feitas em ponto meia pelo lado da frente e 4 carreiras feitas em ponto tricô pelo lado avesso. Até aqui eu cheguei a aproximadamente 4 centímetros de comprimento. E basicamente todo o nosso trabalho vai ser feito nesse ponto malha, com alguns intervalos de uma carreira feita em ponto meia alongado, que é o que a gente vai fazer agora na 9ª carreira. Essas carreiras de ponto meia alongado devem ser feitas sempre pelo lado direito, tá ok? Que é o lado que a gente está trabalhando o ponto meia. Então o ponto alongado ele é feito em 2 carreiras, uma carreira de laçadas e a outra carreira para tirar essas laçadas. Então agora a gente vai começar a fazer essa carreira de ponto meia alongado. O primeiro ponto eu vou trabalhar em meia e vou dar uma laçada. Vou fazer um ponto em meia e vou dar uma laçada. Um ponto em meia e uma laçada. E assim eu vou seguir até o final da carreira, trabalhando um ponto em meia e dando uma laçada antes de trabalhar o próximo ponto em meia. E aqui, depois da última laçada que eu dei, eu fiquei com um ponto na minha agulha da esquerda. Eu vou fazer esse ponto também em meia e vou finalizar a carreira. Não precisa dar laçada depois do último ponto. Agora eu vou virar para o lado avesso do nosso trabalho e vou fazer a carreira do avesso do ponto meia alongado. O primeiro pontinho da carreira eu vou fazer em meia e eu vou fazer esse ponto bem floxinho. Vou afrouxar o fio aqui, ó, e deixar ele bem larguinho, tá? Agora, para seguir fazendo a carreira, eu vou trabalhar todos os pontos em ponto tricô, só que essas laçadas que eu dei na carreira anterior, eu vou tirar da agulha. Então aqui eu tenho a laçada, vou tirar ela da agulha e vou fazer o próximo ponto em ponto tricô. Ele já ficou bem grande aqui, ó, bem alongadinho. Mais uma vez, vou tirar a laçada da agulha e vou fazer o ponto em ponto tricô. Vou tirar a laçada da agulha e o ponto eu faço em ponto tricô. De novo, tiro a laçada da agulha e o próximo ponto em ponto tricô. Tiro a laçada da agulha e o próximo ponto eu faço em ponto tricô. E assim eu vou seguir até o final da carreira, tirando a laçada da agulha e fazendo o próximo ponto em ponto tricô. E aqui a gente vai vendo que o ponto já vai ficando alongado. Se vocês nunca trabalharam nesse ponto, é provável que dê uma agoniazinha assim de ficar vendo tudo meio solto. Mas não se preocupem porque depois a gente pega o jeito e tudo fica normal depois que a gente continua tecendo o trabalho, tá bom? Aí eu vou finalizar essa carreira aqui e depois eu retorno para mostrar para vocês qual é o próximo passo. Eu já finalizei a carreira do lado avesso do ponto meio alongado, feita toda em ponto tricô e removendo as laçadas que eu fiz na carreira anterior. Agora eu vou virar o trabalho para o lado direito novamente. E aqui vocês podem perceber que o resultado fica desse jeito aqui, ó. Agora, para continuar tecendo o trabalho, eu vou continuar repetindo essa sequência de 8 carreiras em ponto malha, sendo que 4 carreiras são feitas em meia pelo lado direito e 4 carreiras são feitas em ponto tricô pelo lado avesso. E depois eu vou fazer 2 carreiras para trabalhar o ponto meia alongado, que é uma carreira pelo lado direito, fazendo um ponto em meia e uma laçada, e depois uma carreira pelo lado avesso, tirando as laçadas e tecendo os pontos em ponto tricô. Eu vou repetir essas 10 carreiras que eu fiz aqui com vocês por mais 6 vezes, totalizando uma repetição de 7 vezes desse bloco de carreiras. Ok? Então, quando eu finalizar essas repetições, eu retorno e mostro para vocês qual é o próximo passo do trabalho. Eu continuei tecendo o trabalho e já finalizei as 7 repetições das 10 primeiras carreiras que eu mostrei aqui para vocês. E eu cheguei em 44 centímetros de comprimento desde o início do trabalho. A última carreira que eu fiz foi pelo lado avesso, que foi a segunda carreira do ponto alongado, né? E agora eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto malha. Ou seja, a próxima carreira que eu for fazer pelo lado direito é em ponto meia. E a outra carreira seguinte eu vou fazer em ponto tricô porque eu vou estar do lado avesso. Então agora eu vou começar aqui fazendo uma carreira em ponto meia. Essa carreira em ponto meia seguinte da carreira em ponto tricô do ponto alongado, ela fica bem floxinha mesmo, então não se preocupem porque depois tudo se ajeita.
É só porque no ponto alongado o fio ele fica sobrando bastante. Então, por esse motivo, o ponto fica floxinho. Eu finalizei essa carreira em ponto meia pelo lado direito e agora eu vou fazer a próxima carreira em ponto tricô do lado avesso. Primeiro pontinho fazendo em meia e o restante dos pontos em ponto tricô. Eu finalizei mais essa carreira pelo lado avesso, agora eu vou virar o trabalho para o lado direito novamente e eu vou dar início às diminuições da peça. Aqui eu vou tricotar os primeiros 22 pontos em ponto meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Agora já fiz os 22 primeiros pontos em ponto meia e vou arrematar os 20 pontos centrais da peça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20. Aqui eu fiquei com os 22 pontos iniciais, aqui eu fiquei com os arremates, e agora eu vou finalizar fazendo os últimos pontos da agulha. Aqui eu já tô com um pontinho referente ao restante dos 22, então aqui eu tenho 21 pontos para serem tricotados. E eu vou finalizar a carreira fazendo esses 21 pontos em meia, porque um desses pontinhos aqui para formar os 22 já estava na agulha, que é o último ponto do arremate, tá ok? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22. E aqui eu finalizei mais uma carreira. Agora eu vou virar o trabalho para o lado avesso e vou trabalhar somente os pontinhos desse lado aqui. Esses outros pontinhos eu vou deixar aqui na agulhinha espera e depois que eu finalizar essa parte, eu venho para essa parte aqui. Agora, nessa próxima carreira pelo lado avesso, eu vou fazer o primeiro ponto em meia e os pontos restantes eu vou fazer em ponto tricô. Finalizei aqui esse ladinho, agora eu vou virar o trabalho pro lado direito novamente. Aqui eu tô do lado do decote e agora na próxima carreira eu vou fazer os primeiros 2 pontos juntos em meia. E o restante dos pontos eu vou trabalhar em meia. Agora eu já finalizei a carreira e eu vou continuar tecendo o trabalho, fazendo as carreiras do avesso em ponto tricô. E nas carreiras do lado direito, eu vou fazer aqui do lado do decote, por mais 3 vezes, os primeiros 2 pontos juntos em meia. E o restante dos pontos eu sigo tricotando separadamente em ponto meia. Então, além dessa primeira diminuição aqui que eu fiz, fazendo 2 pontos juntos em meia, eu vou continuar tecendo o trabalho fazendo isso por mais 3 vezes. Aí eu já retorno aqui para mostrar para vocês, tá bom? Eu já finalizei aqui as 4 diminuições, fazendo 2 pontos juntos no início de cada carreira pelo lado direito. E a última carreira que eu fiz foi do lado avesso, para eu poder fazer o arremate dos pontos pelo lado direito. E depois do ponto alongado, contando já com a carreira do lado avesso do ponto alongado, eu tenho que ter 13 carreiras em ponto tricô. Então é só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13. Aí eu sei que eu tenho que finalizar o trabalho e arrematar os pontos. E depois que eu tiver feito todas as diminuições, eu vou ficar com 18 pontos aqui na minha agulha, tá bom? Então aqui eu vou arrematar os pontos do lado esquerdo do ombro.
Aqui eu finalizei o arremate e vou cortar o fio. Aqui eu cortei um pedaço pequeno porque na outra parte que eu fiz eu já tinha deixado um pedaço de fio maior para poder costurar. E aqui eu finalizei o lado esquerdo do ombro. Agora eu vou retomar os pontos que eu tinha deixado em espera na agulha e vou tecer o lado direito. E agora, para amarrar o fio, ao invés de amarrar aqui perto do ponto que eu vou tricotar, eu vou amarrar aqui perto do fio onde eu tinha feito o primeiro arremate. Então eu vou virar aqui do lado avesso e vou passar o fio aqui por dentro. Eu vou fazer um nozinho aqui, cuidando para deixar pro lado avesso, tá? Depois é só fazer o arremate para não ficar esse fio pendurado. Aí vocês podem ver que como eu amarrei aqui, ó, ele vai dar uma puxada quando eu for começar a tecer os próximos pontos. Aí não vai ficar um esgaçadinho aqui entre o primeiro ponto arrematado e entre a continuação aqui para finalizar o trabalho. Então agora eu vou começar fazendo o primeiro ponto em meia. E o restante dos pontos eu vou fazer em ponto tricô, porque eu tô do lado avesso. Eu finalizei a carreira pelo lado avesso e agora eu vou virar pro lado direito. E agora que eu tô no lado direito, eu vou trabalhar os pontos em ponto meia. E o lado direito do ombro eu vou fazer exatamente igual ao que eu fiz do lado esquerdo. Só que ao invés de fazer a diminuição, de fazer os dois pontos juntos em meia no início da carreira, aqui eu vou fazer no final da carreira. Porque vai ser no final das carreiras, pelo lado direito, que eu vou estar do lado do decote. Então aqui eu tô tricotando todos os primeiros pontos da carreira em ponto meia. Quando eu chegar aqui nos dois últimos pontos, eu vou fazer os dois últimos pontos juntos em ponto meia. E agora eu vou seguir tricotando essa parte do trabalho, repetindo mais 3 vezes essa diminuição, fazendo 2 pontos juntos em meia no final da carreira pelo lado direito e sempre fazendo as carreiras do avesso em ponto tricô. E depois que eu finalizar essas diminuições, eu retorno e mostro aqui pra vocês. Eu já finalizei o lado direito do ombro, fazendo as diminuições aqui nos últimos pontos pelo lado direito, deixando as diminuições do lado do decote, tá ok? Agora eu já conferi também se tá tudo certinho, tenho 13 carreiras de ponto tricô aqui do lado avesso. E agora eu vou arrematar os 18 pontos que sobraram na agulha. Eu já terminei de fazer o arremate dos 18 pontos aqui do lado direito do ombro e agora a peça tá finalizada. Eu fiquei com 50 centímetros de comprimento desde o início até o final aqui onde eu arrematei os pontos. E agora é só fazer a outra parte igual, porque frente e costas da blusa são exatamente iguais. E agora que eu já fiz frente e verso da peça, eu vou costurar as duas partes para unir e formar a blusa. Então eu já coloquei uma agulha de tapeçaria aqui no fio que eu deixei de sobra. E eu vou começar costurando os ombros. Eu tô com o meu trabalho virado com o lado direito pra mim e eu vou fazer essa costura pelo lado de fora. Mas se vocês quiserem, podem costurar também pelo lado de dentro. Pra fazer a costura, eu vou pegar um pontinho de cada lado e vou ir unindo a peça. Então, é só pegando um pontinho de cada lado e unindo as duas partes. Eu já fiz a costura dos dois ombros, unindo as duas partes, e pelo lado direito ficou desse jeito aqui, ó. E no lado avesso ficou esse relevo de pontos. E agora a gente vai passar para a costura lateral da peça. A gente tem 50 centímetros de comprimento e eu vou costurar 30 centímetros da base até um certo ponto aqui, deixando 20 centímetros abertos para cava. Aqui eu já coloquei o fio na minha agulha de tapeçaria
e já amarrei aqui numa das extremidades da peça. Agora, pegando um pontinho de cada lado, eu vou unir as duas laterais. Aqui eu já fiz a costura das primeiras carreiras da lateral e agora eu cheguei no ponto em meio alongado. Aqui ficou um pouco mais difícil de costurar, então eu só vou fazer o seguinte. Eu vou dar 2 voltas com o fio, pegando a perninha do ponto de beirada. Então aqui eu peguei 2 fiozinhos do ponto de beirada e aqui eu vou pegar 2 fiozinhos também. Agora eu vou fazer de novo mais uma volta aqui, pegando 2 fiozinhos de cada lado. Eu não vou puxar muito para não ficar repuxado aqui, mas é isso que eu vou fazer para unir as duas partes. Então agora eu só vou seguir costurando o restante da peça. Eu já finalizei a costura lateral dos dois lados e deixei 20 centímetros entre a parte da costura lateral e a parte da costura do ombro para cava, que é para passar o braço. E agora que eu já emendei as duas partes, que a blusa já tá formada, eu vou fazer o acabamento do decote. Então aqui eu já amarrei o fio por dentro da peça. E agora com uma agulha de crochê, número 4, eu vou trabalhar ao redor de todo o decote em ponto baixo. Então eu vou introduzir aqui a agulha no cantinho, onde eu terminei de fazer a costura de um dos ombros. Vou puxar uma laçadinha e vou fazer uma correntinha. Agora o restante eu vou ir trabalhando sempre em ponto baixo. Eu introduzo a agulha de crochê entre algum ponto aqui, puxo uma laçada, faço mais uma laçada e fecho esses 2 pontos juntos. De novo, eu enfio a agulha num dos buraquinhos do ponto, puxo uma laçada e agora com mais uma laçada eu fecho esses 2 pontos juntos. E assim eu vou fazendo ao redor de toda a minha gola. Eu já finalizei o acabamento com ponto baixo no redor do decote e o trabalho está prontinho para ser usado. Se vocês quiserem, também podem fazer esse acabamento com ponto baixo no redor das cavas, mas eu acho desnecessário porque ela já está enroscadinha aqui e eu acho que isso já deu um acabamento bem charmoso. E agora a peça está prontinha para ser usada. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa blusinha. Eu tô apaixonada por ela ficou bem levinha, bem soltinha. E se tu gostou, não esquece de dar meu joinha e nem de se inscrever aqui no canal se for a tua primeira vez. Eu tentei explicar da melhor maneira possível, mas como sempre eu vou deixar a receita escrita disponível lá no blog. Assim que eu postar, eu vou deixar o link aqui no box de informações. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, um beijo enorme e até o próximo. Tchauzinho!